E, gente, eu sou a Mônica Tavares, trazendo aqui no canal Corpo Luz aos domingos um bate-papo novo para você. E no bate-papo de hoje eu vou conversar com o professor de artes marciais Rafael Aiguara. O nosso assunto, Kung Fu, um caminho de aprimoramento. Se você ainda não conhece o canal, eu te convido a entrar aí, a passear pelos bate-papos, todos que já estão postados para você. Tem assuntos aí dos mais variados, desde as artes a reflexões para a nossa existência, para que a gente possa começar a semana, quem sabe, com mais luz para esse corpo que merece todos os dias ser mais luz. Você merece. E eu vou te contar o seguinte, que mês que vem, em outubro, os bate-papos estão fazendo um ano de existência. Tem novidade por aí. Se você não conhece o canal, faça aí a sua inscrição, entre aí, veja tudo, compartilhe os conteúdos com os amigos, dê aí o seu joinha, faça o seu comentário, que é muito importante para eu saber como é que você está achando do canal. Tem um sininho aí, se você apertar o sininho mais cheinho, você vai ser notificado toda vez que eu colocar aqui um conteúdo novo, um vídeo novo. Sai daí não. Estamos voltando daqui a pouquinho. E quem está aqui no nosso papo dessa semana é o professor de artes marciais, professor de Tai Chi Chuan, de Kung Fu e também professor de capoeira da Angola, o Rafael Aiguara. Rafael, prazer ter você aqui. Seja muito bem-vindo no canal Corpo Luz. Muito grato, Mônica. Agradeço demais o convite. Estou um pouquinho ansioso com essa conversa, porque é minha primeira experiência em conversas no YouTube, assim, então agradeço mil vezes. Ah, que bom que você está aqui. Eu te agradeço a presença também. Vamos fazer uma audiodescrição para quem está nos ouvindo? Você topa? Topo, claro. Eu sou um homem pardo, de pele clara, estou com cabelo preso, uso óculos, barba e cavanhaque. Atrás de mim tem um fundo azul e alguns objetos de treinamento, alguns livros, e estou vestindo um casaco preto. Eu sou Mônica Tavares, mulher negra, estou vestindo hoje uma blusa estampada em preto e branco, fundo branco com umas bolotas pretas, estou com meu cabelo cacheado, parcialmente preso para trás, e com brincos caidinhos, assim, penduricalhos prateados e umas pedrinhas pretas, levemente maquiada de batom terra. Atrás de mim tem uma pequena estante de livros com alguns objetos e a logo Corpo Luz. Rafael, conta pra gente, quem que é o Rafael Aiguara? Fala pra gente um pouquinho da sua trajetória. Bom, Mônica, eu comecei no mundo das artes marciais muito cedo, porque eu tinha uma bronquite asmática muito forte, e uma das soluções, junto com a natação, foi treinar arte marcial. Eu tive a sorte de ter um templo de arte marcial aqui em Petrópolis, né, com o templo Lohan Su, onde o mestre Anselmo me ensinava Viet Vodal, que é uma vertente vietnamita do Kung Fu. E eu permaneci nessa história durante uns 10, 11 anos, dos meus 6 anos de idade até os 18, mais ou menos, assim, quando eu comecei a questionar certos valores, certas coisas que eram muito rígidas dentro do templo, né? Claro que muitos deles ficam comigo até hoje. No meio do caminho disso, eu conheci a capoeira, fiquei encantado, pratiquei por muito tempo não, por um tempo, até que o encanto foi tão grande que meu pai pediu para eu parar, porque eu só queria saber de treinar Kung Fu e capoeira e não queria mais saber de escola, né? Tive que parar para ir para o Rio, para fazer faculdade, me afastei um pouco desse estudo formalizado com o mestre, com alguém me conduzindo, continuei praticando, né? Porque, afinal de contas, 10 anos me deu muitas bases para eu continuar cultivando. Quando eu volto para Petrópolis, depois de um período de autoconhecimento no Rio de Janeiro, eu encontro o Tai Chi Chuan com a professora Begonha, e o Tai Chi Chuan me encanta mil vezes, tanto que depois disso eu abandonei um pouco a prática do Viet Vodal, do Kung Fu externo, né? Mais para frente a gente vai falar sobre essa diferença assim do Tai Chi para o Kung Fu Shaolin.
E mais para frente eu acabei conhecendo a capoeira Angola, que foi outra paixão infinita na minha vida, da qual eu me dedico nos últimos 12 anos, 13 anos mais ou menos, junto com o Taiti. Atualmente eu ensino Tai Chi Chuan e capoeira Angola nas escolas e para grupos de adultos de idades variadas, né? No Tai Chi Chuan, nas escolas, eu tenho crianças de 2 a 12 anos. Na capoeira, mais ou menos também, mas a minha turma de capoeira, no geral, são crianças menorzinhas, né? De 2 a 5 anos. E com as turmas de adultos, no Tai Chi, eu tenho alunos de 70, né? De 5 a 70 anos, assim. E aí a gente trabalha principalmente a consciência do corpo, né? Os fundamentos das artes chinesas, né? Como nossa ideia é seguir para o caminho do Kung Fu. A capoeira tem muita coisa parecida nesse lugar, mas ela é completa em outros contextos, né? E Uhum. aí a gente começa a buscar um pouquinho mais esse entendimento das raízes, dos fundamentos dessas práticas, né? O Tai Chi me trouxe muito desse estudo. Eu comecei a pesquisar muito mais a cultura chinesa, a cultura marcial, na verdade, os princípios filosóficos. E o Tai Chi me levou junto para a medicina chinesa, porque foi uma fusão das duas coisas. E aí a gente vai se entendendo nessa prática. Foi assim que eu me construí até agora. Então, Rafael, vamos começar pelo Kung Fu, que é o título do nosso bate-papo. Conta pra gente aí tudo sobre o Kung Fu. Vamos lá, eu sei um pouquinho, na verdade, né? Porque Kung Fu é uma coisa muito ampla e é exatamente aí que a gente confunde as coisas, né? No Ocidente, a gente linkou, né, fez o vínculo da ideia de Kung Fu ser arte marcial. E Kung Fu não é arte marcial. Kung Fu é desenvolvimento pessoal, é treinamento de habilidades, treinamento de consciência, né, de você se autoconhecer. O termo Kung Fu significa trabalho árduo ou muito tempo de dedicação. Então, a gente pode desenvolver Kung Fu em qualquer área da nossa vida, desde que a gente se dedique e procure se aprimorar intensamente sobre isso. Claro que a gente acaba sempre voltando nessa ideia. Quando a gente pensa em Kung Fu, a gente já vai pensar num monge budista de cabeça raspada, num lutador. E não necessariamente é isso. Assim, a gente pode ter o Kung Fu da culinária, o Kung Fu da literatura, o Kung Fu da bicicleta, né? Desde que a pessoa se dedique, queira ser melhor naquilo, não só dedicação, mas tentar se aprimorar naquilo que você está fazendo, você está desenvolvendo Kung Fu, né? A gente usa muito a ideia do você tem um bom Kung Fu, né? Isso quer dizer que você tem um bom cultivo, você tem uma boa prática. Não necessariamente você seja um bom lutador. Por exemplo, no meu caso, eu não sou um lutador de campeonato, não sou um lutador, não sou um militar. Então, o meu desenvolvimento marcial é muito focado no processo de saúde, embora as artes que eu pratique me ensinem a me defender. Mas um lutador de campeonato vai ter muito mais habilidade de luta, né, por causa da experiência, do que eu tenho. Não necessariamente ele vai ter mais saúde. No geral, né, quando a gente vai muito para esse lado desportivo, a saúde fica em segundo plano, porque a exigência do corpo é muito grande, né? E o nosso corpo é uma máquina. O Kung Fu trabalha muito em cima dessa máquina. E como é que a gente usa essa máquina? Como é que a gente lubrifica nossas articulações? Como é que a gente alimenta as sensações com os nossos pensamentos? E por aí a gente segue para se aprimorar. Então, não necessariamente a gente precisa pensar no ápice, mas sim no caminho, né? Eu acho que a ideia é justamente essa, um caminho. O Kung Fu é um caminhar que não tem fim. Por isso, assim, é difícil dizer o que é o Kung Fu no todo, porque ele não tem fim. A gente vai estar sempre descobrindo algo novo. Ah, que legal, por isso o título, né? Um caminho de aprimoramento. Então, é esse mergulhar, aprofundar, né? Exatamente. Quanto mais a gente entende isso, quanto mais a gente se dedica, mais responsabilidade a gente ganha conosco e logo isso traz valores morais, né? Porque quando o termo acabou ficando muito vinculado às escolas de arte marcial e as artes marciais chinesas, elas são muito fortes na cultura deles, existem mais de 200 estilos, tirando esses maiores e mais famosos, como o sistema de Shaolin, né, dos monges budistas, tem o sistema de Udan, dos monges taoístas, tem os sistemas familiares, né, famílias
guerreiras que cuidavam de certas partes, que é o caso do Tai Chi Chuan, por exemplo. O Tai Chi Chuan tem nomes de famílias, que cada estilo é uma família diferente, né? E cada momento a gente vai ter uma forma de entender isso também, porque de acordo com o que a gente vai passando na história, as artes vão se adaptando às necessidades do mundo, né? E a gente chega no Tai Chi com isso, porque o Tai Chi hoje em dia ele é muito mais focado na terapia do que na luta. E até uma coisa que me incomoda um pouquinho, porque é focado às vezes demais na terapia, e a gente esquece que ele tem uma raiz marcial, uma raiz guerreira. E qual que seria a diferença, assim, por exemplo, básica entre o Kung Fu e o Tai Chi? Então, dentro desse arcabouço que é o Kung Fu marcial, né, do Wushu, das artes marciais, Wushu que significa literalmente arte marcial, né, dominar as armas. Então, dentro disso, a gente tem duas grandes vertentes. A gente chama dos estilos externos, que é o mais famoso é o Shaolin, Kung Fu de Shaolin, onde a gente treina muito mais velocidade, precisão, calejamento. E o outro lado são os estilos internos, que a prática vem do centro do corpo, da parte interna, da respiração, das sensações, da suavidade, para fora, né? Enquanto um estilo a gente caleja os punhos, o outro estilo a gente fortalece a respiração primeiro. Os dois chegam no mesmo lugar, os dois fazem as mesmas coisas, só que em caminhos inversos, né? Um começa duro e vai se suavizando, o outro começa suave e vai ficando um pouco mais duro, no sentido de mais firme, mais enraizado. Essa é a grande diferença, né? Do interno para o externo, né? Um é mais suave, o outro mais duro, né? Um é mais pesado logo no início, o outro um pouco mais lento, menos impacto, mais meditativo, né? A gente tem muito mais o processo de meditação no início, nos estilos internos. Nos estilos externos, esse processo vai para o lado mais avançado. Como que é dar essas aulas para criança? Você dá quais aulas desse arcabouço para as crianças? Então, né, com as crianças, eu tenho trabalhado o Tai Chi Chuan, e é um desafio. Agora eu já faço isso há um tempo, né, e eu aprendi alguns truques para conseguir levar as crianças até onde eu preciso, na questão da concentração, da atenção, porque o Tai Chi, por se movimentar lento no início, a gente precisa de muita atenção. É uma arte muito meditativa. E para uma criança de 5 anos, por exemplo, você falar para ela andar devagarinho, ela vai ficar desesperada, porque é o oposto do que ela está. Ela está com a energia lá no auge, né? A gente fala do yang, do yin e do yang. A criança tem muito yang, tem uma coisa muito para fora, muito externa, muito curiosa. Então eu tento no início fazer os movimentos mais rápido, fazer as coisas mais aceleradas e aos poucos trazendo o processo de ficar parado, de entender a respiração, porque na verdade a gente fica parado, mas o processo mental ele continua intenso, né? A gente tem essa ilusão de que vou fazer uma meditação e a minha mente vai ficar em silêncio, eu não vou pensar em nada. O Tai Chi desconstrói um pouco isso. E com as crianças é justamente esse processo que ajuda muito na hora que elas precisam da concentração para outras atividades, né? Então a gente começa nos movimentos básicos, treinando base, fazendo um movimento mais rápido, dando soco e chute, e com o tempo eu vou trazendo os movimentos mais circulares, os movimentos mais contínuos, mais suaves também, que é um pouco mais difícil para elas entenderem essa suavidade, até quando a gente trabalha com o outro, quando tem o exercício em dupla, né? O Tai Chi é uma luta, e essa luta tem exercícios de aplicação. Então, quando a gente passa isso para a criança, e para o adulto também, mas para a criança é mais interessante, porque você fala para empurrar, ela já chega empurrando. Ela não tem esse filtro que a gente tem. Então, o respeito, entender o limite do outro, não chegar com força bruta, entender que a gente não precisa ferir o parceiro, que o parceiro é nosso parceiro, não nosso inimigo. Se eu machucar ele, com quem que eu vou treinar, né? E tem uma fase que as crianças, principalmente os meninos, né? Mas isso não é uma regra, porque a gente viu turmas que as meninas eram mais assim do que os meninos, querem brincar de luta, de bater, e aí é a hora que entra o processo marcial, que é ensinar eles que isso não é uma brincadeira.
E quando a gente faz jogos de luta, eles têm regras, a gente tem que proteger o outro e não ferir o outro. Aí a gente entra nesse jogo com mais cautela, porque quando chega nesse lugar é porque a criança está começando a entender o que, que a gente está fazendo. Aham. Ah, eu me lembrei aqui agora, quando você disse isso, quando eu dou minhas aulas de jogos de improvisação, que é jogo, mas teatral, né? Não tem a ver com o seu assunto, mas algumas coisas, quando a gente tem jogos de regras, esse respeito com o outro, né? E eu me lembro do texto do Rubem Alves, do tênis e o frescobol, que no tênis a gente joga a bolinha para o outro errar, para você fazer ponto em cima dele. E no frescobol, não. No frescobol, você joga a bolinha para o outro acertar, para que aquele jogo se mantenha vivo, que a bolinha continue para um lado e para o outro sem parar. Ou seja, você facilita a jogada para o outro, para o jogo se manter. E na hora que você estava contando isso, eu me lembrei disso. Acho que assim, a criança entender que o outro está ali para jogar com você, para manter o movimento continuado, né? Exatamente. A gente costuma falar que no Tai Chi a gente não luta contra o outro, a gente luta com o outro. É sempre uma coisa de complementação, sempre uma coisa de estar junto. Mesmo se eu quiser pensar numa aplicação, numa defesa, algo mais violento, não pensando numa questão com as crianças, mas uma necessidade de defesa, eu vou estar junto, não estar contra. Eu não Uhum. preciso rebater o seu golpe, eu preciso absorver para direcionar. Preciso aproveitar esse movimento para não ter que fazer uma força excessiva, não me desgastar. E muitas vezes, quando a gente confronta, né, a gente entra no que no Tai Chi a gente chama de peso duplo. Né? Peso duplo é quando duas pessoas empurram uma contra a outra ao mesmo tempo, ninguém cede. E aí ninguém sai do lugar também. No geral, quando isso acontece, o maior e mais forte vai vencer. Agora, quando a gente aprende a ceder, normalmente quem cede vence. E o Tai Chi ensina muito isso para a gente. Assim, na verdade, ceder é muito mais vitorioso do que forçar a vitória. A gente investir nos erros, né? Tem um texto de um mestre que fala justamente isso. O praticante de Tai Chi tem que investir nos seus erros, porque assim ele vai começar a acertar mais, Aham. se tornar sensível não só a si, mas ao outro. Ó, isso é muito bacana, né? E eu fico curiosa aqui também para entender como que a capoeira entra nesse movimento é, oriental, né? Como que você lida com a capoeira nas suas aulas, na sua vida? Como que ela faz parte dessa dança? Porque, para mim, uma luta, assim, ou esse exercício é uma dança, né? De articulação de um com o outro, hora um, hora outro que faz a vez. E como que é isso? Bom, eu tento primeiro separar bastante nas aulas, né? Quando a gente fala de Tai Chi Chuan, eu falo de Tai Chi Chuan, e quando eu falo de capoeira, eu falo de capoeira, porque são dois universos culturais muito intensos e muito completos. E até em respeito mesmo a esses movimentos, né? Se a capoeira tem seus fundamentos e o tai chi tem seus fundamentos, mas internamente, né, falando do que eu sinto internamente, são muito próximos, muito parecidos, exatamente isso que você falou. A luta é uma dança, é um jogo onde os dois tentam dominar a dança, né? Uma dança de salão onde tem dois cavaleiros dançando juntos, né? Não tem Aham. a posição da dama, né? São os dois tentando dominar o jogo. E tanto a capoeira quanto o tai chi me trazem essa possibilidade de ceder. São artes que têm o círculo como fundamento. Os movimentos são circulares. A esquiva, né? A capoeira tem muito dessa ideia de você esquivar. A gente fala da negar, né? As negaças, as negativas. E esse movimento de negar é sair da frente, é ceder, é dar espaço para o outro passar. E aí a sua estratégia vai ser sempre em cima do espaço que você deu, e não do confronto em cima do outro. Ambas as lutas prezam, as artes prezam pelo fortalecimento do fraco, não só fisicamente, também estrategicamente, né? Então, quando eu penso das duas coisas juntas, é isso, quando eu penso internamente comigo, eu tento entender justamente esse lugar onde a malandragem brasileira
dos fundamentos da capoeira, a mandinga, né, a malícia, como a gente fala na capoeira, se juntam com os princípios do Tai Chi, os fundamentos do código, os códigos do guerreiro, né, o Wudê. Então, gente, a gente teve um probleminha técnico, mas a gente vai voltar. Você estava falando, Rafael, do Wudê. O que seria isso, então? Então, Wudê significa virtude do guerreiro, são os valores que a gente carrega quando está praticando. Cada escola marcial, né, os chineses eles têm isso com muita definição. Assim, as escolas falam sobre humildade, respeito, é, paciência, disciplina e alguns outros valores que vão se ligar às nossas relações humanas, né, as relações sociais. E a capoeira traz essa mesma coisa de uma outra forma, né, de uma forma mais fluida, eu acho, mais natural, até porque para a gente, para mim, principalmente nesse caso, a gente vive no Brasil, a gente tem uma arte que é afro-brasileira, então é mais fácil de entender esses valores que são sutis, eles não precisam ser explicitados, a gente não precisa falar, ó, oh, isso pode, isso não pode. A gente vivencia e logo a gente aprende. Então a capoeira já traz isso no jogo da roda, no ritual da roda, que tem essa questão da dança, da música, essa diferença para mim que grita, que é uma das que me encantam, que nas artes chinesas não tem, embora muitas vezes a gente veja apresentação de Tai Chi, de Kung Fu Shaolin com música no fundo, mas os treinamentos não tem. Eu conversei com um mestre chinês num seminário que eu fiz e ele não gosta, não bota música nas aulas dele porque é uma ferramenta que cria um mau hábito mental, de acordo com ele. Olha. A gente acostuma a entrar no estado de meditação só com a música. A gente precisa entrar no estado de meditação só respirando, vamos dizer assim, né? A capoeira já traz esse estado de transe no ritual, porque aí a capoeira traz uma ritualidade diferente também, que é vinculada aos cultos africanos, né? Então é Tem a difícil juntar ou separar os dois assim. São artes diferentes, né, de localidades diferentes do planeta, sim, mas algumas coisas a gente pode ver que elas se convergem, né? E tem também que você comentou comigo sobre defesa pessoal. Como que isso entra no seu trabalho? Então, eu fiz alguns seminários com alguns alunos, com algumas pessoas focados em defesa pessoal, mas na prática diária, eu sempre tento falar sobre as aplicações e sobre as estratégias que a gente usa para se defender, né? Porque defesa pessoal, diferente do que muita gente acredita que é, não é agredir o agressor, é sair da agressão. E muitas vezes a gente tem que sair da agressão antes que ela comece. Se a gente percebe, a gente consegue fugir dela, sair antes que ela aconteça. Tanto a capoeira quanto o tai chi me trazem muito disso, assim, que é ficar esperto no espaço onde a gente está convivendo, ficar esperto com certos sinais de comportamento dos indivíduos que tendem a ser agressores,
a forma que você se posiciona quando chega, como você fala com uma pessoa, antes até de chegar no lugar da luta propriamente dita, que aí ambas as artes também vão ter ferramentas para isso, contra agarrões, contra quedas, contra armas, contra puxões. A gente vai trabalhar os fundamentos, né? O Tai Chi é ainda mais intenso que isso, assim, porque o Tai Chi é uma arte marcial de curto e médio alcance, ou seja, a gente fica ou muito próximo do adversário ou um pouquinho só afastado, né? Dá um exemplo de uma arte de longo alcance, de longo alcance, por exemplo, é o Taekwondo, uma arte marcial coreana. Eles lidam muito com os chutes, e aí o objetivo deles acaba sendo mais longo. O jiu-jitsu, por outro exemplo, é uma luta de curto alcance. O tai chi fica ali no meio do caminho. Então, quando a gente pensa em aplicação, a gente vai pensar nessas aplicações, nessas situações, né? Alguém tentando te agarrar, alguém tentando socar, alguém puxando alguma coisa sua. E aí, como a estratégia do tai chi é yin, e eu gosto muito de usar a dança como exemplo, assim, eu adoro dançar, então acabo entrando nesse lugar também. Se você cede ao puxão, você se desconcerta ao adversário. Mas você não pode simplesmente ceder, você tem que ceder com postura, você tem que ceder com consciência, para não cair na própria armadilha, né? Se você faz força contra o agressor, por exemplo, né, a ideia do peso duplo, duas pessoas se empurrando, a mesma coisa. Se uma pessoa te segura com muita força e você luta contra ela fazendo força, ela vai fazer mais força ainda. Agora, se você cede, o corpo dela vai ter um segundo, ela vai relaxar. E esse um segundo é o suficiente para a gente ter uma atitude e sair. Né? Aí a gente pensa sempre nas estratégias e não no confronto Sim. diretamente. Melhor sair do que continuar a agressão, né? Exatamente. Porque a agressão, se você socar seu agressor, você tem que estar pronto para socar, 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 porque dificilmente ele vai parar, a não ser que você seja muito forte, tenha um soco muito bom e acerte no lugar no tempo certo, no lugar certo. Isso é tudo muito difícil. Então, muitas vezes, se a gente pensar numa dança de salão, quando você é puxado e você gira para fazer um passo, a mesma coisa funcionaria na luta. Claro que a intenção interna tem que ser diferente, porque você não vai ceder para ir para cima do seu parceiro, você vai ceder para tentar passar por ele, para tentar Uhum. fugir. Né? Sim, você E aí pega a o gente segue. fluxo e vai embora, né? Do que você ir Exatamente, contra. Se na dança exatamente. você, uma pessoa te gira e você faz um movimento contrário ou bloqueia, vai dar o choque, né? Agora, se você vai no fluxo, você pode criar a sua situação também, né? Exatamente. Isso é o Tai Chi Chuan, é o jogo do yin e do yang. Quando o meu parceiro é muito yin, eu tenho que ser mais yang. Né? Quando ele está muito para Aham, dentro, muito recolhido, né? Eu tenho que ser mais incisivo. Mas se ele for muito yang, é melhor eu ser mais yin, porque aham. assim eu vou conseguir fluir junto com ele. A gente não vai ficar competindo, mesmo que a intenção dele seja competir, seja me derrubar, seja me agredir. Então eu vou tentando quebrar isso com o movimento, né? Com o ceder. E você tinha mencionado para mim a questão da defesa pessoal com a responsabilidade social. Como que é isso, Rafael? Eu acho que assim, quando a gente pensa aí entra de novo na questão do Buda, dos valores que a gente carrega quanto praticantes marciais, né? Quanto praticantes de lutas, em geral, aí não fica só no Tai Chi, na capoeira, fica em todo. Existe uma responsabilidade muito grande quando a gente começa a desenvolver habilidades de combate, que a gente tem que se posicionar de maneira defensiva para proteger não só a nós, mas também as pessoas que estão junto com a gente. E muitas vezes essa postura é no auxílio, não no combate. É como eu chego na escola para falar com uma criança, é como eu chego num projeto para falar com uma senhora, com um senhor, e como é que eu dou essa atenção a ele? Como é que eu me posiciono com relação ao ambiente que ele está ali? Será que eu posso melhorar esse ambiente com o conhecimento que eu tenho? E aí a gente fala da defesa pessoal, também entra nesse lugar, que é o ambiente está preparado
para esse tipo de prática, o ambiente está preparado para aquela pessoa viver naquele lugar, né? A gente está preparado, né? A minha casa está preparada para receber as pessoas que estão vindo. Quando eu saio, eu estou pronto para me relacionar com pessoas desconhecidas que vão vir com as suas cargas emocionais e eu com as minhas. Será que eu estou pronto para não entrar em conflito com elas, para evitar esse tipo de coisa? E a gente está nesse momento, né, que tem esse conflito gritante. Como a gente consegue conversar e se posicionar e dançar com as ideias que estão conflituosas sem alimentar o conflito, que eu acho que essa é uma grande questão que eu observo e tenho observado no meu viver, que às vezes é cada vez mais difícil você entrar numa conversa e não ter um conflito, porque tem sempre uma emoção muito ali apaixonada sobre as ideias e essa paixão faz com que a gente possa perder a razão, mesmo que a gente ainda tenha, né? Nossa, e como é que você está vendo esse momento onde tem um incentivo ao armamento, que é uma pressão sem volta, né? E você é um professor que lida com a luta, né? E como que você vê esse tipo de ideia? Porque uma coisa é você se defender com uma arma, e outra coisa é você se defender com o seu corpo, né? Como que você vê esse tipo de situação? É assim, quando a gente pratica a arte marcial, o nosso corpo vira uma arma, né? O Sun Tzu, né, na arte da guerra, ele fala, tem um pedaço que ele fala que as armas são instrumentos de mau augúrio, né? Ter arma é sempre algo ruim, embora a gente criou necessidades para tê-las, né? O mundo ficou alimentando isso. Eu acho que quanto mais a gente aprende a dominar as armas, né? O Wushu, dominar as armas, arte marcial significa justamente isso, menos a gente precisa usar elas, né? Quanto mais a gente mantém a nossa espada afiada, menos a gente vai querer tirar ela da bainha. E o que eu vejo, infelizmente, é o contrário, né? São pessoas despreparadas, por mais que as exigências técnicas e psicotécnicas sejam enormes para você conseguir ter uma arma, mas são pessoas despreparadas que não têm o interesse de se refinar em cima daquilo, porque esse refinamento fala de emoção, de você dominar a sua razão, dominar suas emoções. Isso torna uma coisa muito perigosa, né? Porque a gente tem pessoas que eram para ser preparadas emocionalmente para ter armas e também não estão preparadas emocionalmente para ter armas. São poucos que estão, infelizmente, né? Então acho que a gente está num momento muito delicado e esse incentivo eu acho, infelizmente, terrível, terrível, porque a gente não tem uma cultura guerreira. O Brasil ele tem uma cultura pacífica, a gente é diplomático, a gente conversa, a gente desenrola, né? Como a gente costuma dizer aqui, a gente desenrola. E aí, mesmo as nossas culturas guerreiras, a capoeira, por exemplo, é uma cultura muito malandra, no sentido de fazer com que o conflito aconteça escondido, que a gente não perceba que ele aconteça. Então, a gente tem essa cultura e, ao mesmo tempo, tem esse outro lado que foi o que se revelou agora, né? Que é esse lado que é cruel, chega a ser um pouco, perdão o termo, um pouco fascista, né? Que é opressor demais, onde coloca pessoas que acham que têm poder, com mais poder ainda. Eu acho que treinar Pois arte é. marcial nesse momento é essencial. Pois é, e essa luta com arma é uma luta que simplesmente cala o outro, tira o outro da parada porque ele pensa diferente, ou porque. Então, assim, é uma coisa que não tem o respeito que essa arte traz, né? Que essas artes trazem, o respeito que você tem com o seu parceiro, o seu adversário de luta, né? Como você falou, não é um inimigo. Então, eu acho que a gente está realmente num momento delicado. Mas aqui, voltando agora para as suas práticas, conta para a gente como que foi isso na época da pandemia. O que foi assim uma virada, uma transformação para você e o que foi um aprendizado com essas aulas que você dá? Nossa, foi uma virada gigante. Primeiro que os espaços que eu dava aula se
esvaíram, né? Tivemos que fazer toda uma adaptação, tanto na capoeira quanto no Taiti, né? A capoeira não deu muito certo online, mas o Taiti eu consegui fazer essa transformação junto com meus alunos, na verdade, nós conseguimos, né? Com aquelas dificuldades iniciais, os receios, pô, isso é muito ruim, não gosto de ficar de frente à tela e essas dificuldades, eu acho que todo mundo passou por isso, assim. Mas me fez mudar a minha percepção didática das aulas. Eu comecei a tentar descrever os movimentos muito mais, simplificar, porque o Taiti é uma arte simples em essência, mas as sequências são longas. Às vezes a gente precisa de espaço para decorrer as coreografias, né, de sequências de movimento. Então, eu acabei me voltando aos movimentos mais simples, aos fundamentos mais essenciais, e isso foi, para mim, internamente maravilhoso, porque eu comecei a me sentir mais firme, o processo meditativo ficou mais intenso, porque em vez de eu pensar em 50, 70 movimentos, eu estava pensando em um, só em um, só num conjunto, na verdade. Né? O Tai Chi, quando a gente fala de um movimento, a gente vai falar de uma pequena série, né? Que vai ter movimento de perna, de cintura e de braço integrados. Isso foi uma mudança na minha maneira de lidar com a aula do Tai Chi. Inclusive, quando a gente voltou, isso permaneceu dentro do processo de ensino, de prática pessoal. E a pandemia me fez treinar muito, né? Porque eu não podia sair e fiquei em casa o tempo todo. Então, eu aumentei o meu ritmo de prática pessoal muito, muito. Eu acordava de manhã, dava aula, terminava a aula, treinava, fazia almoço, treinava mais ou estudava, e aí dava aula de novo, treinava. Entrei num monastério, praticamente, de treinamentos. Ah, que legal. Imagino que você deu muita aula nessa época. Sim, eu fiz um processo no Instagram, no início, que foi o, o que atraiu pessoas que de longe para vir fazer aula junto comigo. Eu tive alunos do Rio, alunas aí de BH, nossa amiga, né, que me incentivaram cada vez mais. Eu não sou muito o professor do virtual, assim, eu não tenho uma vida virtual de professor e fazer vídeos e convidar para as minhas aulas. Quando a minha turma chegou num grupo, num nível de pessoas que me agradava, que era didaticamente plausível, não ficava super lotado, eu parei de fazer as aulas pelo Instagram, isso foi um dos motivos, e o outro motivo é que eu não conseguia ver as pessoas que estavam fazendo junto comigo. E isso me incomodava muito, porque se ela fizesse um gesto errado, ela podia se machucar, embora os movimentos sejam suaves, lentos, mas um gesto errado repetido várias vezes lentamente vai gerar uma lesão, e essa Uhum, lesão você só vai perceber ela lá na frente, porque não tinha impacto, né? uhum. Então eu preferi recuar também por isso. E quando o grupo se juntou, a gente ficou como é o grupo que está junto comigo até hoje. A gente está praticando junto desde que a pandemia começou. E você continua com as aulas online ou agora só presencial? Não, a gente está fazendo híbridas. As aulas são híbridas agora, assim, porque o online deu muito certo na questão teórica também, e essa mudança didática faz com que as pessoas se responsabilizem um pouquinho mais pelas práticas, né? Que eu acho que esse é um grande desafio para todo professor, que o aluno se aproprie da prática e se dedique a ela sem a presença do professor, né? E aí o online facilitou essas ferramentas. Então, a gente fez um processo híbrido. Então, faço as aulas presenciais e aulas online, até porque eu tenho alguns alunos que não estão ainda saindo de casa, são pessoas idosas que preferem ficar em casa ainda, até porque a pandemia aliviou a tensão e tudo mais, mas ela ainda está aí, né? Então, ainda não seria justo a gente sair totalmente do online. E eu confesso que eu gosto desse jogo. E em Petrópolis chove muito. As nossas práticas são na Praça da Liberdade, que é uma praça aqui em Petrópolis que fica no centro da cidade, que é um lugar delicioso para praticar. Tem umas árvores em volta, tem um gramado. Só que quando chove, a gente fica limitado. E como a pandemia
me tirou muitos espaços fechados, assim, e eu estou no processo agora de buscar novos espaços, justamente até por isso, o online me salva, e salva a prática dos alunos também, que estão interessados. Então, quando chove, a gente não tem desculpa mais. Ah, choveu, não vai ter aula. Não, choveu, a gente vai praticar sim. Vamos continuar Aham. praticando, né? E aí, para entrar em contato, aí, gente, o Rafael está em Petrópolis, então quem quiser fazer aula presencial com ele, ou quem quiser fazer aula online, qual que é o seu contato, Rafael? Vamos deixar aqui o Instagram? Sim, meu Instagram é Aiguara, né? @Aiguara. A nome da minha página é Núcleo Caos, que é o Instituto de Pesquisa e Alquimia Interna, que é o que eu coordeno junto com os meus alunos. Então, se você quiser me encontrar, é pelo Instagram ou só pelo Instagram. Tá bom. E a É gente vai deixar aí na por descrição e-mail. também. Você tem algo para indicar para quem quiser conhecer mais e fazer alguma leitura, algum filme? Olha, tem alguns filmes clássicos assim que eu acho maravilhosos, mas tem uma animação que para mim é a que mais descreve esse lugar da filosofia e do pensamento marcial, que nem é chinesa essa animação, mas tem muitos fundamentos, que é A Lenda de Aang. É o desenho chamado Avatar. É maravilhoso, de conteúdo filosófico, e tem o Tai Chi Chuan realmente bem feito, né? São 4 estilos marciais que tem nesse desenho, e um deles é o Tai Chi Chuan. Eu recomendo muito. É um outro filme que é O Mestre do Tai Chi, é um filme antigo, se eu não me engano, é de 1992, com o Jet Li, que também relata um pouquinho do que tem nesse processo do Tai Chi. Aí é um filme de arte marcial, né? Daqueles chineses clássicos, onde todo mundo voa, assim. Aham. Eu gosto muito, né? Sou suspeito para falar, mas esse filme retrata um pouquinho de como é que foi o desenvolvimento do Tai Chi. É claro que é uma fantasia, ele não está baseado na história do Tai Chi Chuan real, mas ele traz um pouquinho desses fundamentos e tem umas coreografias magníficas da dança Ah, luta, né? Os chineses são muito bons nisso. nós vamos colocar, deixar os nomes aí direitinho. E livros também, né? Leitura, para quem quiser ler. Eu recomendo muito, eu até sugeri isso esses dias para os meus alunos, por acaso, que é o livro da Catherine Dupuy, que é Tai Chi Chuan, Arte Marcial e Ciência da Longa Vida. Ó, esse livro aqui, fazer uma divulgação, até porque ele já não é mais editado, então é um livro que está nos sebos, assim. E, Uhum. coincidentemente, esse mês, um grupo de professores de São Paulo fizeram uma entrevista com a Catherine, está no YouTube também, traduzir o Tai Chi Chuan, o título da série, que vale muito a pena também. São professores que eu respeito e admiro, né, da escola de Tai Chi Chuan. São primos, né, vamos dizer assim, porque são de linhagens parecidas com a minha. Então, vale a pena também. Ah, que bom. E, Rafael, a gente está chegando naquele momento tradicional, onde eu faço a pergunta: como você deseja terminar o nosso bate-papo? Então, Mônica, eu pensei, se a gente tinha conversado sobre isso, eu acho que seria legal um pequeno exercício de Tai Chi. Um bem fácil, um exercício proprioceptivo. Sim, dá para a gente fazer sentado mesmo, não tem problema, embora no Tai Chi a gente faça em pé, mas dá para fazer sentado. E é bem simples, que envolve só a nossa consciência corporal e a respiração. Eu vou tentar deixar o braço pendurado do lado do meu corpo, Eu sentir, né, vou se eu fazer tivesse... também, tá? Meio com o olho no peixe, outro no gato aqui. Ah, bom. Sentir, se eu estiver sentado, sentir os meus isquios na cadeira, no meu caso aqui na bola, colocar bem o peso da coluna em cima deles, puxar minha cabeça para cima e respirar só pelo meu nariz. Quando eu respirar, eu vou tentar relaxar meu abdômen e trazer a respiração lá embaixo para o abdômen. Junto com a respiração,
eu vou levar minha mente para esse ponto lá embaixo no abdômen. A gente vai chamar esse ponto de Tantien. Ele fica um pouquinho abaixo do nosso umbigo. E vou ficar nesse lugar um tempinho, respirando, levando a minha mente a esse ponto. E junto com a minha mente, a minha energia naturalmente vai se acumular nesse ponto. Enquanto eu faço isso, eu solto toda a tensão do meu corpo, sinto os meus braços pesarem, solto a tensão dos meus ombros, deixo a minha respiração afundar cada vez mais no abdômen. Deixo a minha mente ficar nesse ponto no abdômen. E vou permanecer nesse lugar um tempo que eu conseguir. Após um tempo, eu vou pegar as minhas mãos e vou colocar bem em cima desse ponto. Ele fica um pouquinho abaixo do umbigo. As duas mãos, com as palmas das mãos coincidindo uma sobre a outra. Vou sentir o calor das minhas mãos no abdômen e o calor do meu abdômen. E devagarinho, eu vou começar a massagear meu abdômen em círculo. E aí vou fazer 9 círculos para um lado, e 9 círculos para o outro. Sem pressa, sentindo o calor das mãos, sentindo o calor no abdômen. Quando você termina os 9 círculos, para de novo nesse ponto com as mãos. Relaxa e respira um pouquinho. E por fim, solta, abre os olhos sem pressa. E é isso. Eu só fiz 9 para um lado, mas está ótimo. Você fez devagar. Não tem problema. Sim, eu fiquei preocupado com o tempo. Não, mas aí a gente deixa, quem quiser continuar, continua, né? Rafael, eu te Isso. agradeço muito a sua presença aqui no canal. Não, um papo bom. E eu agradeço quem ficou aqui também com a gente até agora no nosso bate-papo. E você é sempre bem-vindo. Mas lembrando também que o mês que vem faz um ano de bate-papo de canal Corpo Luz e a gente tem novidade por aí. Então, eu deixo aqui uma boa semana para todo mundo, para você também, Rafael. Obrigada, sempre um prazer, viu, você aqui. Eu que agradeço, Mônica, agradeço o convite, foi um prazer enorme mesmo. Não tenho palavras até, porque para mim é uma novidade, uma porta que se abre nesse lugar virtual. Então, te agradeço bastante, agradeço a todos que estão acompanhando com a gente, todos que te acompanham, e parabéns por esse um ano também, né? Ah, obrigada. Graças a quem vai chegando, quem vai se inscrevendo e quem vai curtindo, porque é uma motivação para a gente continuar, né? Então, eu me despeço aqui para uma boa semana para todo mundo. Abraço para você, Rafael, abraço para todo mundo. Meu beijo. Tchau. Tchau.